Oi, galerinha! Muitíssimo boa tarde, boa noite. Agora, boa noite. Como é que vocês estão? Saudades de vocês? Hello, people! O tema de hoje é um assunto que eu acho bem interessante, principalmente porque eu tava sentindo muito isso. E eu acho que aqui é bom você dizer suas qualidades, seus defeitos, o melhor que você pode passar de você, né? Então vamos começar com o conceito básico, o conceito dos perfeitinhos! E o que são esses perfeitinhos? É basicamente a grande parte da população brasileira, se duvidar do mundo, que é criada com aquele princípio de que deve estudar, se casar, ter filhos, enfim, aposentadoria, velhice e, enfim, a vida deve ser completamente perfeita. Esse aqui eu acho que é o grande ponto para se discutir, porque é a partir dele que vão ser lançadas as frustrações no dia seguinte. Não só no dia seguinte, como também na hora seguinte, no segundo seguinte, nos meses seguintes, anos seguintes, décadas seguintes, séculos seguintes. Enfim, vocês entenderam. É um conceito que desde criança a gente sim, vai crescendo com aquela ideia de que devemos sempre dar o melhor da gente e não havendo nenhuma possibilidade de ter erro. Olha pra mim, eu pensei que aos 25 anos, detalhe, eu tenho 22, 20, eu digo 20 porque eu comemorei 2 anos no hospital, então eu tenho 20 ainda. Aos 25 anos eu ia estar casada, formada e gata da balada com o cabelo maior do que, enfim, do mundo. Acho difícil daqui a 3 anos, mas vai que cola, né? Você chega a pensar, a culpa é dos pais? Enfim, claro que não. Eles tendem a passar o melhor para os seus filhos. Você vai falar o quê quando você foi pai ou vai ser pai, você vai falar o quê? Não, meu filho, eu sei que é porque o desemprego tá grande, aí você vai ficar desempregado, mas mesmo assim não perca a fé. Não, cara, ele vai ter que dar o melhor dele e vai dizer assim, meu filho, vai dar tudo certo, não se preocupe com isso. E não necessariamente é a ordem que vai acontecer. Imprevistos acontecem, gravidez na adolescência, você não precisa querer se casar para ser feliz, você pode simplesmente viver namorando, ou você não precisa realmente se casar se for um homem, não precisa se casar com mulher, se você for uma mulher, não precisa se casar com um homem. Porque eu tô dizendo que a felicidade é aquilo que não é definido por uma pessoa, por um termo, é aquilo que você sente naquele momento ao longo da sua vida. O principal é a nossa resiliência, né? A resiliência que a gente tem que lidar com o imprevisível que acontece nas circunstâncias da vida. É a partir daí que eu vejo que tem o tema importante do discutido de hoje, que é a infelicidade comparada. Como assim infelicidade comparada? O que é que você acha que é mais triste? Vou dar 2 exemplos e vocês decidem qual é. Qual família é mais triste? Aquela que tem um filho que está se tratando de depressão? Ou aquela que tem uma filha que está se tratando de câncer? Resposta: nenhuma das duas. Não existe comparação, não existe esse tipo de coisa. As pessoas têm a tendência a vitimizar, peraí, só um adendo agora, vou dar até vitimizar a si mesmas. Com a ideia de que aquilo que ela passa é o mais forte que todo mundo poderia passar na vida. E não é verdade. Quando eu tava rezando, é sério isso, porque eu sou católica e tudo, mas independente da religião, esse aqui é o exemplo que eu vou dar, porque eu tive essa ideia hoje. Quando eu tava rezando, aí veio na cabeça, toda vez que a mulher ligava, olha, eu tive um problema muito sério no tendão, e aí eu fiquei pensando que ia dar um problema na minha perna, mas acabou que nem deu e eu tô bem. E ela disse assim, essa aqui foi a maior dor que eu já senti na minha vida. Eu fiquei pensando por um momento, caramba, que frescura. Mas não, cara, eu tô errada em pensar nisso. Não existe esse tipo de coisa. Eu comecei a ser muito crítica, sabe? Infelizmente, quando você passa por uma situação muito difícil, eu acho que outras pessoas também devem ter passado, não só a minha, no caso, mas milhares de outras situações, as pessoas sem querer começam a ver como a situação delas como a pior. Inconscientemente, entendeu? Assim, não tô dizendo que a minha situação, como eu fico dizendo pra vocês, é a pior situação do mundo. Não, tem situações bem piores. Mas quando você vê uma besteira, você às vezes tem vontade de dizer assim, menino, te acalma, te aquieta aí, tu não sabe nem o que é ruim na vida. Não é verdade, gente. A gente tem que ponderar e ser racional com tudo que aquilo tá passando. Você nunca vai entender a realidade do outro. Então, hoje, a mensagem que eu quero passar é mais de compreensão. Porque eu notei que eu estava em falha nisso. E eu acho importante também que outras pessoas também poderiam ter. Outras pessoas também passam por situações difíceis.
E quem passa por uma situação, continue sempre naquela ideia de que não é a pior do mundo. Não se critique. Nunca lamente por aquilo que você ainda pode dar um jeito, entendeu? E a grande maioria das coisas, acredite, é como diria Yu Asakura. Pra tudo na vida se dá um jeito, de verdade. Até aquilo que você acredita que seja uma doença horrível ou uma morte, enfim, aquilo em si pode não ter mais um jeito físico, mas um jeito emocional, um jeito espiritual, sim, aquilo ali se dá um jeito também. No vestibular, damos um exemplo de que, voltando também para a parte do perfeitinhos, a gente tem 100 pessoas excelentes, sendo que aquele concurso, hipoteticamente, só tem 10 vagas. Só 10 pessoas excelentes vão passar, mas 90 pessoas excelentes vão ficar ainda. Isso significa que elas são ruins? Claro que não. É porque a sociedade acaba impondo a nós mesmos que se a gente não consegue atingir aquele objetivo, aquele patamar, aquele ideal de vida, a gente não é tão feliz quanto aquelas pessoas que atingiram. E não é verdade. Eu sei que hoje são duas ideias bem diferentes, mas eu acho que nesse ponto elas meio que se interligam, que eu acho que a partir do momento que a pessoa pensa, eu não passei naquela coisa, não deu certo aquilo na minha vida, elas começam a se lamentar. E isso aí fica arrastando na vida delas. Mesmo elas não sabendo, você ainda escuta. Ah, aquele casamento que não deu certo. Ah, aquele dia que eu devia ter olhado aquele fogo na frigideira. Enfim, situações que já passaram e não adianta mais você corrigir. É só começar a ver o que é que tem daqui pra frente e relembrar dos acertos que você cometeu daqui pra trás, dos erros também, para que eles se transformem em acertos daqui pra frente. Encare com positividade. Então, quando você notar que uma pessoa pode estar lamentando por besteira, seja um sapato quebrado, seja um namoro terminado, seja qualquer outra situação que pra você seria uma besteira, pense naquele momento se pra você tivesse uma coisa que pra ela também ia considerar uma besteira. E acolha aquela pessoa. Mas se lembre também de dizer pra ela que existem momentos bons na vida. É você saber ponderar que aquilo ali nem é a pior das coisas que podem acontecer na sua vida e nem vai ser o último momento de felicidade que você vai ter. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar.